Todos estavam falando sobre essa notícia. O pastor Jude, ele disse que havia falado com Deus. E Deus disse que estava bem aqui, em nossa pequena cidade. O anticristo estava aqui. Todos se conheciam nessa pequena cidade. E é claro que todos começaram a suspeitar uns dos outros. Foi quando as crianças começaram a me evitar. Eles pararam de sentar ao meu lado na escola dominical e pararam de brincar de amarelinha comigo depois da igreja. Até meu próprio irmão começou a me evitar. Ele era o favorito para os meus pais, só porque ele era um menino. Eles até disseram que se ele tivesse uma filha, eles o condenariam ao inferno. Eu não sabia por que todos me ignoravam. Bem, menos Mika. Ele era o único garoto da cidade inteira que não me evitava. Um dia, na escola dominical, enquanto nosso professor tagarelava sem parar sobre uma coisa ou outra, eu rabiscava sem pensar em nada no meu caderno. Foi quando Mika sentou do meu lado. Cláudia! Ele sussurrou, cutucando meu cotovelo. Psst! Cláudia, para com isso! Para de desenhar essa coisa bizarra! Eu ignorei, até que nosso professor, o Elder, parou na minha frente. Cláudia! Ele disse em um tom de advertência. O que é isso que você está desenhando? Ah, não é nada demais. Eu estava apenas rabiscando. É mesmo, senhorita Keller? Bem, vamos ver o que é isso. Ele tomou o livro da minha mão e eu fiquei sem fôlego igual o resto da turma. Eu realmente havia desenhado aquilo. Eu olhei para o desenho perplexa. Os chifres do diabo e olhos vermelhos afiados olhando para mim. Eu não deveria ter pensado nisso, mas eu realmente sou uma boa artista. Mika se afastou de mim um pouco. Senhorita Keller, infelizmente você não pode se juntar a nós fazendo desenhos satânicos como esses, disse Elder. Foi quando o pastor Jude entrou na sala. Muito bem, o que é isso, Cláudia? Ele perguntou, colocando as mãos nos meus ombros. Não é nada, pastor. Olha o desenho que essa criança estava fazendo aqui. Estava desenhando imagens satânicas em seu livro, pastor. Isso é realmente muito preocupante. O Elder me interrompeu. Elder, não interrompa a jovem Cláudia, tudo bem? Venha comigo, querida. Ele me pegou pelo pulso e me tirou da sala. Nos sentamos em um quarto vago, que não havia janelas e só havia uma fechadura pelo lado de fora. Nenhuma das portas tinha trancas, exceto essa. Eu fiz algo errado, pastor? Eu perguntei. Não, Cláudia. Ele colocou as suas mãos em minha perna. Mas lembre-se, os demônios perseguem os fracos na fé, aqueles que lutam batalhas difíceis. Os demônios vão atrás daqueles que travam batalhas difíceis? Eles estão protegendo eles, pastor? Não, Cláudia. Demônios não protegem. Anjos protegem. Demônios são criaturas horríveis. Elas se alimentam daqueles que não podem se defender. Mas como eu sei o que é um demônio e o que é um anjo, pastor? O pastor Jude passou as mãos em meus cabelos. Bem, Cláudia, nós... Foi quando Mika bateu na porta. Cláudia! Ele começou a bater quando o pastor se levantou e abriu a porta. Ele estava segurando um grande ovo de Páscoa em suas mãos. A escola dominical acabou. Eles entregaram ovos de chocolate e eu guardei esse daqui para você, mas ele ficou um pouco derretido. Ele estendeu as mãos para mim, me oferecendo aquele ovo de Páscoa derretido. Não, obrigada, Mika, eu agradeço, eu disse. Pronto para ir para casa? Minha mãe disse que eu posso ir sozinha, mas só se eu estiver indo com você. Bem, eu tenho que ir embora, pastor. Até mais. Quando estava saindo com Mika, o pastor segurou minha mão. Adeus, Cláudia. Ele então beijou minha mão e eu saí de lá com o Mika. Enquanto caminhávamos para casa, nós começamos a conversar. Você realmente acha que o anticristo está aqui na cidade? Ele perguntou. Afinal de contas, o que é o anticristo mesmo? É alguém que faz o contrário de Deus, eu acho. Ah, então quem seria ele? Eu não sei. Talvez eu seja. Talvez seja por isso que todo mundo aqui me ignora. Eu não acho que você seja o anticristo. Você só tem 9 anos. Bem, eu sou 4 meses mais velha que você. Na verdade, eu vou fazer 10 anos em uma semana. Lembra? Dia 3 de abril. Mika deu de ombros. Só então ouvimos um som estranho. O som de uma velha caminhonete.
A caminhonete do Steve. Steve era o adolescente mais babaca da cidade. Ele adorava implicar com as crianças, especialmente comigo e com Mika. Bem, olha só, ele zombou. O bruxo Mika e a sua namoradinha bruxa. Cala a boca, Steve, Mika disse. Steve então o jogou no chão. Ele tentou se levantar, mas Steve pisou em seu rosto com suas grandes botas sujas. O que você vai fazer com relação a isso, garotinha? Ele perguntou. Mika tentou lutar contra isso, mas foi quando Steve deu um chute em sua boca, machucando e saindo bastante sangue de lá. Então, ele me jogou no chão, sentando-se em cima de mim. Ele puxou um canivete que estava em suas calças jeans. Para! 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 Eu gritei. Foi quando uma energia se voltou atrás de mim e de repente vi Steve voando para trás como se fosse um boneco de pano. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava com tanta raiva. Ah, porra! Ele disse, tentando se levantar. Que porra é essa? Ele tirou a blusa branca, manchada de sujeira, para revelar 3 grandes marcas de arranhões em suas costas. Os rumores estavam certos! Ele gritou. Você é o anticristo! Ele então entrou em sua caminhonete e fugiu. Eu ajudei Mika a se levantar e ele limpou seu rosto sujo de sangue. Uou! Ele disse. Como você fez isso? Eu não sei. Naquela noite, enquanto escovava os dentes, olhei para o espelho. Os rumores estavam certos! Você é o anticristo! Seria isso verdade? Era por isso que o pastor Jude sempre estava prestando atenção em mim? Será que ele tinha medo de mim? Só então, enquanto olhava para o meu reflexo, notei uma figura logo atrás de mim, de pé. As luzes estavam apagadas, então eu não conseguia entender o que aquilo era. Ele se aproximou de mim, olhando para mim pelo reflexo do espelho. Seus olhos eram fundos e magros, suas mãos eram pálidas e ossudas, e ele colocou aquelas mãos em meus ombros. Olhei para trás, mas não vi nada. Quando voltei meus olhos ao espelho, ele estava lá, mas eu não estava com medo. Demônios não protegem. Essa frase ecoou na minha cabeça, mas eu apenas ignorei. Ele se aproximou de mim e estendeu a mão para fora do espelho para eu pegar. Eu estendi a mão para trás e assim que toquei, houve um choque de energia e a criatura desapareceu. Mesmo enquanto eu dormia, eu não conseguia tirar aquela imagem da minha cabeça. Eu havia visto uma criatura bizarra então, porque eu não estava com medo. Como alguém poderia saber a diferença entre demônios e anjos? Afinal de contas, o que diferencia um do outro? O pastor Jude não sabia. O professor Elder também não sabia. Ninguém sabia. Mas de uma coisa eu tinha certeza. Eu sou o anticristo. Na manhã seguinte, acordei no banco de trás do meu carro. Meu irmão mais novo estava sentado do meu lado, mas ele não olhou para mim. Onde estamos indo, mãe? Eu perguntei. Para a igreja, querida. Igreja? Mas hoje é segunda-feira. Eu sei, mas nós temos que levar você lá. Quando saímos do carro, percebi que todas as pessoas da cidade estavam olhando para nós. Alguns puxavam seus filhos para longe de mim. Outros apontavam e sussurravam uns para os outros. Foi quando eu vi o Mika correndo na nossa direção. Cláudia! Cláudia! O que vocês estão fazendo? Eu tentei me virar para falar com ele, mas meus pais me puxaram para a igreja. Família Keller, o pastor Jude disse com uma voz calma enquanto caminhávamos para a igreja. Estou feliz que vocês tenham recebido a minha mensagem tão rapidamente, Sr. Keller. Agora, Cláudia, venha comigo. Peguei a mão do pastor mesmo não querendo. Ele me levou para aquele quarto sem janelas e trancou a porta. Pastor, eu sou o anticristo? Eu perguntei assim que ficamos sozinhos. Eu não sei como responder isso, querida. Ele disse. Eu sempre te disse, não é? Que aqueles que são fracos na fé seriam os primeiros a serem atacados pelos demônios. Você deve ter fé no nosso Pai Celestial, Cláudia. Mas eu receio que você deva ficar nessa sala por algum tempo. A solidão é a melhor maneira de fazer com que as pessoas se conectem a Deus. Por favor, não, pastor. Eu tenho medo de ficar nesse quarto sozinha. Você deve ficar aqui sozinha, Cláudia. Eu sinto muito. Ele me disse, então beijou minha bochecha, saiu e trancou a porta atrás de mim.
Eu bati na porta, chorei até as luzes começarem a se apagar. Ele me deixou na escuridão total naquele lugar. Eu tentei rezar para o Pai Celestial para que eu conseguisse sair de lá. Eu sou o anticristo, eu pensei. Se eu realmente fosse o anticristo, por que raios ele ouviria minhas orações? Devem ter passado horas. Eu não tinha como saber quanto tempo fiquei lá. Eu estava com tanto medo e ao mesmo tempo confusa. Porque todos estavam com medo de mim. Porque eu tive que nascer sendo o anticristo. Eu não fiz nada para merecer isso. De repente, comecei a ouvir vozes do lado de fora. Era o pastor Jude. Essa criança é o anticristo. Ela será o fim da nossa cidade, do país, do mundo. Vamos ficar sentados e assistindo isso acontecer? É da vontade de Deus que qualquer um aqui possa proteger os seus filhos. E eu digo isso, que essa criança só trará sofrimento para nós. Nós temos que matar essa criança em nome de Deus. Ele disse isso e ouvi várias pessoas aplaudindo ele. Como faremos isso? Disse o professor Elder. Ela está trancada no quarto agora. Se nós incendiarmos a igreja, ela ficará presa lá dentro. Nós nos livraremos de seus horríveis pecados e libertaremos essa cidade. O pastor Jude disse e eu ouvi mais aplausos. Bem, o que estamos esperando? Peguem suas tochas. Vamos nos livrar dessa criança. Depois disso, eu não estava mais triste. Eu estava com raiva. Eles querem me matar? Conforme o cheiro de fumaça subia, eu ficava cada vez mais furiosa. E foi quando eu vi aquela criatura que apareceu no espelho. O demônio de pele magra e pálida, olhos fundos e dedos ossudos. Mas dessa vez, ele estava parado na minha frente. Eu sabia que ele queria que eu fizesse isso. Num acesso de raiva, eu gritei e o demônio foi para trás de mim. Eu estendi minha mão e então a porta explodiu. Eu não me importava se havia me tornado um demônio. Eu estava furiosa agora. Eu caminhei pelo prédio em chamas, mas eu não me machuquei. Foi quando ouvi uma voz familiar, do Mika. Corri para a janela mais próxima e o vi andando em sua bicicleta na frente da igreja. Cláudia! Cláudia! Vem cá! Eu vou te ajudar! Ele começou a pedalar pela rua. Foi quando o pastor Jude apareceu em sua frente. Garoto, vai embora! Ele gritou. Não! Mika disse. Eu tenho que ajudar a Cláudia! Ele tentou passar pelo pastor Jude, mas ele o pegou, o jogando no meio da rua. Eu tentei avisar o Mika do caminhão que estava indo em sua direção, mas isso foi tarde demais e ele acabou sendo atropelado. O sangue do Mika espirrou no pastor Jude. Mika! Eu gritei, chamando a atenção do pastor Jude. Você? Como que você saiu da sala? Ele disse e começou a correr na direção da igreja. Corri pelos corredores em chamas quando comecei a ouvir os passos dele. Ele me perseguiu escada acima até chegar na capela do sino, a parte da igreja que não estava em chamas. Foi quando finalmente nos encontramos, cara a cara. O seu terno liso e passado agora estava sujo com a mancha de sangue. Agora acabou, criança demoníaca. Aceite o seu destino! Ele disse enquanto as chamas subiam pela escada. Ele tirou uma faca e se aproximou de mim. Quando nos viramos, ouvimos um barulho. E de repente, eu vi o demônio que estava me seguindo. Olhei para cima e vi os seus chifres e olhos da foto. Aquela criatura era o anjo da morte, Satanás. O pastor Jude se assustou. Sua Majestade, Satanás! Essa criança era o anticristo! Vá, leve ela embora! Puna ela! O demônio zombou dele. Eu estou ciente de quem é Cláudia Keller. Eu envio o melhor demônio para protegê-la. Protegê-la? Demônios não protegem! Ele deu uma gargalhada estrondosa e alta. Você realmente acha isso? Demônios protegem aqueles que precisam de proteção contra o mal. Anjos não fazem porra nenhuma. Eles apenas ficam sentados no céu tocando suas harpas. O demônio que estava ao lado dele ofegou. Eu tinha certeza que ele estava dando uma risada. Mas você está certo sobre existir um anticristo nessa cidade. E eu vim para puni-lo. Mesmo? Jude disse. Então vá, leve essa criança embora! Ele apontou para mim. Satanás então o agarrou pelo colarinho branco.
Você realmente acha, depois de tudo que eu te disse, que Cláudia Keller é o anticristo? Vocês humanos são estúpidos. Então a Cláudia, ela não é um anticristo. Cláudia não é o anticristo. Ela nunca foi. Você é. Ele disse isso e estalou os dedos. O demônio que estava ao lado do Pastor Jude abriu um portal no chão. Os dois caíram e eu comecei a ouvir os gritos do Pastor Jude por toda a parte. Bem, Disse Satanás. agora posso dizer a Deus que está tudo resolvido. Ele olhou para mim. Agora, pequena Cláudia, eu fiz uma promessa para Deus. Espera, você falou com ele? Eu perguntei. Satanás deu de ombros. Vocês, mortais, vocês têm um jeito engraçado de inventar coisas. Nós não somos nada mais do que colegas de trabalho. Bem, eu prometi que protegeria aqueles que fossem maltratados pelos seus filhos. Essas pessoas da cidade nunca vão entender você. As coisas só vão piorar. Se você quiser se juntar a mim, pequena Cláudia, você é bem-vinda. Aliás, eu tenho um trabalho especial para você no meu reino. Bem, o que me diz? Ele estendeu a mão para eu pegar, e eu comecei a pensar sobre isso. As pessoas dessa cidade pensavam que eu era o anticristo. Eles mataram meu melhor amigo. Eles me jogaram em um quarto sem janelas e trancaram a porta. Mas qual seria a escolha certa? Se eu escolhesse ficar com o demônio, isso não faria com que as pessoas estivessem certas ao meu respeito? Mas quando peguei a mão gigantesca e poderosa de Satanás, eu soube que havia feito a escolha certa. Bem, agora eu estou indo para casa.